Alô, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, muito boa noite. Nós estamos chegando aqui na Sociedade Espírita Ponto de Luz, da cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul, com mais uma palestra. Hoje nós vamos trazer a Liamara Nascimento, trabalhadora da Sociedade Espírita Caridade e Fé de Porto Alegre, e que nos traz, na noite de hoje, a palestra O Argueiro e a Trave. Lembrando também que a Liamara é vice-diretora da área da família da Félix. Pois a Liamara, com o Argueiro e a Trave, é a nossa mensagem, a nossa palestra na noite de hoje. Antes disso, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar, fazendo uma prece, agradecendo a Deus por este momento em que estamos mais uma vez reunidos na seara do Senhor, e que possamos aproveitar esta prece para agradecer pelo dia de hoje, pelo alimento, pela casa, pelos amigos que nos rodeiam, mesmo à distância, quando muitos nós te pedimos que dê a ele, Senhor, que dê a ela, que dê a essas pessoas tudo isso que lhes falta. Queremos agradecer a Liamara pela presença aqui na noite de hoje e vamos à palestra, O Argueiro e a Trave. Então nós vamos falar sobre esse tema, o argueiro e a trave. Para que a gente possa refletir mais profundamente, é importante que a gente possa entender o que significa argueiro e o que significa trave. Argueiro é uma leve partícula, um grânulo, um cisco, algo muito pequeno, algo insignificante. Trave é um grande tronco usado para sustentar o teto de uma construção. Então, há uma diferença enorme entre o cisco e a trave. Vamos então relembrar o que Jesus nos alertou e que no capítulo 7, versículo 3 a 5, Mateus nos fala. Como é que vedes o argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave do vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? E aí Jesus arremata, Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vedes como poderei tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Vejam que já fazem 2000 anos, né? Já faz 2000 anos que Jesus nos trouxe essa colocação. Por quê? Porque nós nos preocupamos com os defeitos alheios. Nos preocupamos com o que os outros fazem, com o que os outros deixam de fazer. E muitas vezes as nossas imperfeições, elas são muito maiores. É o que Jesus disse, nós temos uma trave no nosso olho. E a gente se preocupa com coisas pequenas no olho do nosso vizinho, do olho do nosso companheiro. Ainda não aprendemos a olhar para dentro de nós verdadeiramente. Ficamos observando o que os outros fazem. E quando a nossa atenção está nos outros, nós perdemos o nosso tempo. Porque nós não conseguimos mudar as outras pessoas. Por mais que a gente perceba que os outros estão agindo de forma equivocada,
Podemos, se esta pessoa vier a nos procurar, dar algum conselho, mas ela mudará se ela quiser. E se ela perceber que a sua atitude está equivocada. Então, nós ainda estamos preocupados com o cisco no olho do nosso irmão. E Jesus foi muito claro, nos chamou, cada um de nós, que nós éramos hipócritas, porque a gente estava preocupado com o que o outro estava fazendo. E um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próximo. Nós temos a tendência a apontar o dedo, a dizer: você está agindo errado, você está fazendo mal, você deve fazer diferente. Eu me lembro quando trabalhávamos com as crianças na evangelização, tinha uma música que nós gostávamos muito de cantar com as crianças, que dizia: quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim. E aí dizia que nós deveríamos parar um instantinho, ver o que estava escondido dentro de nós. A música também dizia que a gente deveria refletir, porque talvez a gente fosse 3 vezes pior. Mas ainda temos o hábito. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 10, é colocado que um dos caprichos da humanidade é ver o mal alheio antes do próprio. Mas por que isso acontece? Por que a gente se preocupa tanto com o vizinho? Por que a gente se preocupa tanto com os outros? O que há em nós que faz com que a gente fique percebendo o que há nos outros? Ainda no mesmo capítulo, Kardec nos diz que é o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. É o nosso orgulho que nos impede de ver o mal que está em nós. Mas é somente nós que podemos nos libertar do nosso mal, das nossas imperfeições. Só que se eu acho que eu sou uma pessoa boa e que eu sei muito, o que vai acontecer? A pessoa que se acha em melhores condições, ela pode achar até que nem erra. E se ela não erra, ela não vai progredir. Porque ela não vai fazer o esforço de auto-melhoramento. Ela vai estagnar. Então, o orgulho é um dos entraves ao nosso progresso. Porque se eu achar que eu estou melhor do que na realidade estou, eu não vou fazer o esforço de mudança interna. Eu vou ficar ali estagnado. Então, aqui a gente está vendo nessa imagem, o gatinho está se olhando como se fosse um leão. Existe dentro de nós, sim, a força da modificação, existe dentro de nós a centelha divina, sim, mas ainda somos um gatinho, no sentido de quem ainda espiritualmente nós chegamos ainda num patamar muito, muito pequenininho. Nós precisamos crescer, precisamos evoluir, e a gente só cresce se formos humildes. Então, o orgulho, continuando no mesmo capítulo, diz que é o pai de muitos vícios. O orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, nós ainda estamos nos debatendo com o orgulho. E quando que a gente percebe que temos esse orgulho mais crescido dentro de nós? Quando alguém nos pisa no nosso calo. Quando alguém nos mostra
algo que nós não queremos enxergar. Aí o que acontece? Nós acabamos nos sentindo com o nosso orgulho ferido. Então nós só vamos ficar com o orgulho ferido se nós formos orgulhosos. Se não formos, aquilo passa. Ainda no capítulo 10, que vale a pena a leitura na íntegra, diz assim: para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira para fora de si mesmo e considerar-se como uma outra pessoa, fazendo que pergunta? Que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Como eu julgaria ou como eu avaliaria a minha atitude se essa atitude fosse outra pessoa realizando? Como eu julgaria? Se eu condeno, eu tenho que condenar também em mim. E a gente vê muito frequentemente julgamentos e pesos e medidas diferentes. Para comigo eu sou mais indulgente, para com as falhas alheias eu sou mais dura e severa. Então, tem que ser o mesmo peso, a mesma medida. Quando eu não sei se aquilo que a outra pessoa, não sei como me avaliar, eu tenho que pensar. Se fosse outra pessoa, como que eu avaliaria? Se eu acho que não está certo nem para ela nem para mim. E é uma forma da gente se conhecer. E é na convivência com as outras pessoas é que nós vamos aprendendo. Porque se eu estiver sozinha, por mais egoísta que eu seja, eu não vou sentir os efeitos e os reflexos do egoísmo. Quando que eu vou sentir que é ruim ser egoísta? Quando eu estiver com uma outra pessoa que seja egoísta, né? Com uma outra pessoa que haja de forma a pensar somente nela. É que nem aquela história de dois amigos que se encontraram e aí eles pediram juntos uma comida num restaurante e veio um bife grande e um outro pequeno. E um dos amigos disse, pode servir-se. E o outro não pensou duas vezes, pegou o bife grande e botou no prato. E aí o outro estranhou e disse, nossa, mas se fosse eu, que você me convidasse para me servir primeiro, eu pegaria o pequeno. E ele disse, como eu já sabia disso, eu já encurtei o trabalho, eu já peguei o grande direto. Mas isso é o quê? É o indivíduo egoísta, que ele pensa em si primeiro. Primeiro eu, depois os meus, e os outros eu não me importo. Mas nós somos seres gregários e precisamos viver em sociedade. E esta convivência é que vai nos fazer aprender e a perceber as nossas imperfeições. E é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Isso está no Evangelho de Emmanuel, por Emmanuel, né? Os comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então, a malícia que nos é própria. Nós nos habituamos com muitas coisas. Criticar é uma delas. Ver o defeito, ver o que está faltando, são coisas que nós nos habituamos e acaba se tornando um vício. Um vício de falar mal desse, de comentar, só vou falar para você. E aí comenta algo que é do outro.
Se nós queremos ajudar o outro, vamos então sentar com aquela pessoa e vamos conversar com ela. Agora, qual a minha intenção ao falar mal de alguém para outra pessoa? É denegrir a sua posição, como se eu quisesse dizer, olha, ele é pior do que eu. Ele está errando, eu não erro nisso. Basicamente é isso que a gente está fazendo. Então a nossa intenção não é boa quando nós estamos falando com outra pessoa sobre defeitos alheios. Agora, se eu quero ajudar aquela pessoa, se ela me perguntar alguma coisa, eu posso ser, sim, amiga e conversar. Olha, fulano, pensa bem, pensa desse jeito, avalia essa ou aquela situação. E aí no capítulo 10, que tem como título principal Bem-aventurados os que são misericordiosos, nós temos o seguinte: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Indulgência. Qual o antídoto para que a gente deixe de criticar, para que a gente deixe de ver o mal que existe no outro, para que não nos salte aos olhos o cisco que está no olho do vizinho? É sermos indulgentes. E aqui no Evangelho está dizendo que a gente faz pouco uso desta virtude, a indulgência. A indulgência, então vamos entender, né? A indulgência não vê os defeitos de outrem. Ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria. Não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Porque também a gente pode fazer de conta que estamos encobrindo e que estamos passando a mão para ser indulgentes, dizendo, não, o nosso irmão agiu assim porque ele está passando por essa ou aquela dificuldade, mas a aparência pode ser de indulgência, mas na realidade eu estou querendo contar a situação ruim, evidenciar a situação do outro. A gente tem que estar muito atento, porque nós somos muito espertos para ludibriar a nós mesmos, e tentamos, mesmo sem perceber, ludibriar aos outros. Porque a gente tenta se enganar, mesmo que a gente não tenha consciência disso. A gente tenta achar que os nossos defeitos não são tão grandes assim e os dos outros são os maiores. Para a gente perceber o quanto nós estamos atentos aos defeitos dos outros, basta nós começarmos a pensar. Vamos pensar pense em alguém que vocês convivem diariamente. Pensem em 5 defeitos desta pessoa. Agora, vocês façam o contrário. Pensem em si mesmos e pensem em 5 defeitos de vocês, de nós. Percebam que, na maioria das vezes, nós conseguimos mais rapidamente identificar os defeitos alheios do que os nossos. Não que a gente tenha menos, mas porque a gente perde menos tempo observando a nós próprios do que aos outros. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos.
e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurais, que valei mais do que o culpado. Não é isso? Quando nós censuramos, é como se a gente dissesse, eu não faço isso. Pode até ser que hoje a gente não faça exatamente aquilo, mas a gente talvez já tenha feito, ou a gente tenha defeitos e ações talvez piores, mais complicadas do que o nosso irmão, do que o nosso vizinho, do que o nosso cônjuge, do que o nosso filho, do que o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão. Então, quando nós censuramos é porque a gente está se achando melhor. Vamos lembrar do caso da mulher adúltera, que foi pega em adultério e que levaram até Jesus. Fato conhecido de todos nós. E que, ao chegar, os homens perguntaram, todos eles já com pedras na mão, prontos para apedrejar. E aí, o que aconteceu? Jesus conseguiu fazer algo inédito. Ele conseguiu fazer com que cada indivíduo parasse de olhar para a mulher que tinha errado e olhasse para dentro de si. Ele mudou o foco de atenção. Porque ele disse, porque foi perguntado a ele, olha, a lei diz que toda mulher pega em adultério deve ser apedrejada. E Jesus estava, para eles, numa encruzilhada. Se ele dissesse apedreja e vai, no caso, ser de acordo com a lei da época, ele estava indo contra o quê? Contra a lei de amor, de perdão. E se ele dissesse não apedreja, ele estaria ainda indo contra a lei da época. E o que Jesus fez? Ele disse àquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ele fez cada um pensar sobre si, sobre as suas atitudes, sobre a sua vida. Mudou o foco. E quando ele mudou o foco da mulher para cada um, primeiro os mais velhos foram saindo e depois os mais jovens, até que todos foram embora. E Jesus pergunta à mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. E ele disse, ninguém então te acusou? Ele disse, não. Ela disse, não. Então vai, eu também não te acuso, vai e não tornes a pecar. Eu também não te acuso. Então Jesus, com toda a sua capacidade, com toda a sua evolução, ele sim até teria a possibilidade de apontar o erro. Mas Jesus não fez isso. Ele disse, eu também não te acuso. Vai e não tornes a pecar. Muito bem. Homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupares com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos para com vós mesmos? Então, devemos olhar para nós, né? Sede indulgentes. Então, esse espírito José, um espírito protetor, que deu essa mensagem em 1863, ele diz assim, ó, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Desanima, afasta e irrita. O que nós queremos? Nós queremos que as pessoas possam estar mais calmas, se reerguer, estarem próximas para que elas possam compreender o que foi que erraram e corrigir o passo. Mas se nós formos rigorosos, nós vamos afastar esses indivíduos. Então nós deveremos fazer o quê? Buscar, praticar a indulgência. É fácil? Não, não é.
Mas qualquer virtude, para ela ser desenvolvida, ela precisa ser o quê? Praticada por todos nós. Quando? Sempre. No nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Certa vez, um jovem se candidatou a um cargo muito importante numa grande empresa. Ele passou na seleção inicial e ele foi se encontrar, então, com o diretor para a entrevista final. O diretor olhou o seu currículo, achou o currículo excelente e perguntou para o rapaz: você recebeu uma bolsa de estudos para a escola? E o rapaz respondeu: não. Então foi o seu pai que pagou os estudos? Ah, sim. No que o seu pai trabalha? Ah, o meu pai é ferreiro. E o diretor então disse: deixa eu ver as suas mãos. E o rapaz esticou as mãos e o diretor olhou as mãos macias do rapaz, lisinhas, aquelas mãos limpinhas, perfeitas. E ele perguntou: o seu pai é ferreiro e você já ajudou o seu pai no trabalho dele? E o rapaz disse: não. Os meus pais sempre quiseram que eu utilizasse o meu tempo para estudar, para me preparar, para que eu pudesse chegar mais longe até onde eles chegaram. E aí o diretor olhou para o rapaz e disse: eu tenho um pedido para fazer para você. Quando você for para casa hoje, você vai lavar as mãos do seu pai. E depois, amanhã de manhã, você venha falar comigo. O rapaz achou estranho aquele pedido. Pedir para lavar as mãos do meu pai? Mas como ele queria muito aquele emprego, ele não questionou. Ele disse: ok. Ele chegou em casa e pediu para o pai a permissão para lavar as suas mãos. O pai também achou estranho, no início estava um pouco inibido. E aí o rapaz segurou as mãos daquele homem, aquelas mãos calejadas. Pela primeira vez ele olhou com atenção para aquelas mãos, cheias de rugas, calos, cicatrizes. E ele lavando as mãos com as suas mãos macias, aquelas mãos do pai ásperas. Aquelas eram as marcas do tempo que o trabalho havia deixado. Para que as suas mãos fossem limpas, as mãos daquele pai estavam calejadas, desgastadas. E lentamente ele foi lavando as mãos do pai, esfregando, sentindo a profundidade de cada ruga. Cada uma delas significava uma batalha para que ele se mantivesse na escola. Foi então que o jovem reconheceu o que significava aquelas mãos, que se dedicaram uma vida inteira para que ele pudesse estudar, para que ele estivesse no lugar onde ele se encontrava. E após, então, lavar as mãos do pai, ele resolveu, então, ajudá-lo na oficina. E aquele dia foi o dia que eles mais conversaram. Conversaram durante horas. Ele viu o quanto o pai dele tinha uma vida difícil para dar a ele uma vida mais fácil. E então, no dia seguinte, ele foi até o diretor da empresa e o diretor da empresa perguntou: o que você fez ontem à noite e o que você aprendeu? E o rapaz, com lágrimas nos olhos, disse:
eu lavei as mãos do meu Pai. Limpei e organizei com Ele a sua oficina. E agora eu reconheço que sem o trabalho, o esforço e a dedicação do meu Pai, eu jamais chegaria onde eu estou. Percebo agora como é duro e difícil fazer algo por conta própria. E eu comecei a apreciar a importância e o valor da ajuda em família. E o diretor, naquele momento, disse: é isso que eu procuro para o meu pessoal. Quero contratar alguém que possa apreciar a ajuda dos outros. Uma pessoa que conheça as dificuldades dos outros para fazer as coisas. Uma pessoa que não coloque somente o dinheiro como o único objetivo da vida. Então, neste momento, você está contratado. Percebam que, por ironia do destino, as pessoas que nós mais criticamos são aquelas que mais nos auxiliam. São aquelas que mais sofrem por nós. São aquelas que mais nos amparam. São aquelas que estão com as mãos calejadas para nos dar apoio, amparo, carinho e proteção. Que possamos visualizar a trave do nosso olho e não nos importar com o cisco de cada um. Porque cada um vai ter a responsabilidade de olhar as suas próprias falhas e modificá-las. Vamos nós valorizar as pessoas que temos ao nosso redor, as pessoas que nos apoiam, às vezes de forma anônima, para que a gente chegue onde nós desejamos chegar. Obrigada pela atenção. E assim nós tivemos a palestra com a Liamara Nascimento, trazendo o tema O Argueiro e a Trave. Ela que é trabalhadora da Sociedade Espírita Caridade e Fé de Porto Alegre, também trabalhadora da Férix. E com esta presença, nós agradecemos a sua presença, você que esteve junto com a gente, acompanhando esta palestra. E para encerramento, uma prece. Fechando os nossos olhos, invocando a proteção do nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, a equipe espiritual, nosso amigo Jesus, para que nos dê proteção quanto a esta pandemia que está aí tirando milhares de vidas, que isso possa passar logo, que possamos voltar a nos abraçar fisicamente, que possamos voltar a nos cumprimentar, a voltar à nossa casa com as portas físicas também abertas, a sentir o toque e o carinho das pessoas. Proteja aqueles que estão adoentados e dê luz e inspiração àqueles que estão no atendimento dessas pessoas. Que Jesus, no comando, sabe bem o que faz e só nos resta orar e agradecer e pedir paz, proteção e luz. Boa noite.